Bom dia, paz para todos. Um domingo super abençoado para todos que estão ouvindo e aqueles que ainda vão entrar, né? Nós estamos dando início ao discipulado da Igreja Restaurada. Esse discipulado, ele é esse daqui, né? São 12 capítulos. Nós já estamos chegando no final do discipulado, 12º capítulo que nós vamos estudar hoje. E esse 12º capítulo é Alcançando e Envolvendo uma Pessoa. É esse 12º capítulo, Alcançando e Envolvendo uma Pessoa. O discipulado tem 12 capítulos, né? São 12 capítulos. A gente deve estar terminando ele hoje. O primeiro capítulo fala sobre a salvação, né? O segundo capítulo a gente fala sobre Deus, né? Alexandre, que Deus abençoe a sua vida. Beijão no coração aí, Alexandre. O segundo sobre Deus, o terceiro sobre Bíblia. As pessoas que forem entrando aí, mandam um alô, tá? Que Deus abençoe grandemente todos que estão participando. O terceiro sobre Bíblia, o quarto capítulo a gente fala sobre igreja, o quinto capítulo a gente fala sobre o Espírito Santo, o sexto falamos sobre dízimos e ofertas, o sétimo sobre santificação, o oitavo a gente fala sobre oração, o nono fala sobre fruto do Espírito, e o 10º, obras da carne, e o 11º, a gente fala sobre tentação. E, por fim, o último capítulo, Alcançando e Envolvendo uma Pessoa. Temos da parte Manilta também, que Deus abençoe Manilta. Beijando no coração aí, né? Pessoas que estão participando, entrando aí, um beijão no coração para todos. E Alcançando e Envolvendo uma Pessoa. Então, estamos hoje praticamente concluindo, né, o discipulado, 12º capítulo. Nós estamos na página 72 do discipulado, tá bom? Eu quero passar para você que se alguém quiser participar também conosco aqui ao vivo, tem como eu convidar alguém, tem como eu chamar alguém para participar também. Thelminha também está aí, beijão para Thelminha, entrou também. Beijão para todos que estão participando aí. Aquele Simone também, Santiago entrou aí, que Deus abençoe, Simone. Deus abençoe grandemente sua vida, né? Participando com a gente também aí. É um prazer em ter vocês aqui com a gente, tá bom? Tá? Thelma, um beijão, Thelma. Vamos lá. Sendo um discipulador, então agora nós somos um discipulador, né? Então, concluindo o estudo, concluindo o capítulo, concluindo o discipulado, nós temos que entender que temos que trabalhar agora com uma disciplina. Então, alguém fala assim, poxa, eu não sei como agora alcançar alguém, eu não sei como alguém agora falar com alguém, ou convidar alguém, chamar alguém para que essa pessoa possa se envolver. Quais são os procedimentos? Ou seja, então você agora você atingiu o nível de você ser um discipulador. Então, como você é um discipulador, saiba que Deus te qualifica e capacita através da igreja, através da igreja. Entretanto, alguns princípios vão te ajudar, né? Então, você tem que entender que a partir desse momento, você tem que usar alguns princípios, porque você começa agora a alcançar alguém. Existe uma família, uma pessoa, alguém que precisa ser alcançada ou alcançado, porque vive ou precisa de uma palavra, precisa de que você seja um instrumento para que essa pessoa seja um canal de bênção. Então, quando acontece isso, a gente chega no momento que você agora eu já posso convidar alguém. Sim. Saiba que nesse momento,
como eu vou fazer, como eu vou agir, quais palavras que eu vou colocar. Quando você começa, Deus vai te capacitar. As mamães, elas nunca tiveram filhos, né? Mas não tiveram. Então, quando ela começou a criar o filho, então Deus começa a capacitar. Você nunca começou a fazer a comida, aí depois quando você começa a fazer, Deus te capacita. É a mesma coisa quando você começa a trabalhar com alguém. Você começa a se envolver com alguém que vai ser alcançada. Alguém que você vai evangelizar, ou você vai chamar, porque o tema desse capítulo agora é alcançando e envolvendo alguém, né? Envolvendo alguém. Bom dia, irmã Leia, beijão no coração aí também, esposa do pastor Salvador, está entrando também aí. E é importante que a gente entenda, né, que esse momento é o momento que você tem que o próprio Deus vai te capacitar e Ele vai te orientar para que você possa alcançar isso. Então, quais são as táticas e as técnicas que a gente passa para você? Primeiro, quero que você saiba que Deus vai te capacitar para que você possa fazer esse trabalho de alcançar alguém, envolver alguém. Principalmente aí no caso do célula, né? Nós temos aí uma célula lá em Itaipuaçu, na casa do pastor Salvador. Então isso aqui é importante até para as células, né? Patrícia também está entrando aí, que Deus abençoe grandemente. Então vamos lá, seja disciplinado em todas as coisas que você faz. Então você tem que ser organizado naquilo que você vai fazer em relação às pessoas que você está trabalhando com ela, né? Você tem que ser disciplinado. Organize todo o seu trabalho do mês, dia a dia. Começa a organizar qual vai ser o trabalho do mês, quantas vezes você vai falar com essa pessoa, qual o momento que você vai ter o contato com essa pessoa, trabalhar com essa pessoa que você está querendo alcançar. Anote as ideias e metas. Então, anote todas as suas ideias que você tem e as suas metas. Já aconteceu de a gente ter um evento na igreja, um grande evento, nos preocupamos com tudo, com a divulgação, nos preocupamos com a programação, com o pregador, com os folhetos, o convite, ministério de louvor, tudo. Quando chegou no dia do evento, teve um problema, porque faltou um cabo pequenininho, que ligava ali do Data Show para... Isso já aconteceu alguns anos atrás. E a gente viu que era um detalhe. Então, anote todas as metas, todos os objetivos. Faça um plano de como alcançar todas as metas. Qual é o plano que eu vou ter para alcançar alguém? Qual é o plano que eu vou ter para atingir alguém, né? Qual vai ser esse plano? Eu sei que aquela pessoa ali, ela precisa ter um encontro com o Senhor Jesus, ela precisa ser alcançada, precisa ser trabalhada. Então, crie um plano, crie uma estratégia para alcançar essa pessoa. Não desista de alcançar as suas metas. Eu tentei uma vez, 2, 3, 4, 5, mas você tem que persistir naquela vida, naquela pessoa, né? Água mole, pedra dura, tanto bate quanto fura. Então você tem que orar, trabalhar, alcançar, e não desistir dessas pessoas. Resolva as pequenas coisas primeiro, não acumule. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas maiores, né? E as pequenas, não. Então procure fazer se organizar. Tire um tempo da sua semana, tire um tempo do seu dia para você alcançar alguém, para você trabalhar na vida de alguém. Então você tem que fazer esse programa para você poder ter esse tempo, né? Seja disciplinado em todas as coisas que você fizer, né? Então você organize seu trabalho, anote todas as ideias e metas, faça um plano de como alcançar essas metas, não desista de alcançar suas metas e resolva isso. Então aí você vai ter um plano, você vai ter um momento que você vai poder, né, trabalhar com alguém, né, com alguma pessoa, né? Então é importante você entender e compreender isso. Então você tem que separar. A pergunta que não quer calar
A pergunta simples que não quer calar. Você tem tido tempo para alcançar alguém, para trabalhar na vida de alguém? Aí você fala assim, não, bispo, isso aí é um problema da igreja, do pastor, tal. Não, nós somos multiplicadores. O que é o pastor e o que são as ovelhas? As ovelhas, elas se multiplicam, né? As ovelhas, elas se relacionam, elas se multiplicam. Então você tem que estar preocupado na vida espiritual de alguém, tem ajudado alguém em oração, né? Fazendo convite, trazendo uma palavra de Deus. Quando essa pessoa tiver alguma dúvida, você procura alguém da igreja que vai te orientar, que você trazer uma palavra para que essas pessoas possam ser abençoadas, né? Um dos segredos é acreditar na capacidade que as pessoas que você tem de estar discipulando. Você é capaz de poder alcançar essas pessoas. Elas querem aprender e devem ser motivadas. Então, na verdade, essas pessoas, elas têm sede, né? Têm vontade de aprender. Elas têm desejo de aprender. E às vezes, quando a pessoa está na igreja, o pastor está pregando lá, ela não pode fazer essas perguntas. Elas não têm condições de fazer essas perguntas, porque ela está no meio da mensagem. Mas quando tem alguém ali evangelizando ela, ou tem alguém ali discipulando ela, então existe uma diferença, porque você está começando agora a atender essas pessoas. Então você se torna uma pessoa que começa a preparar, a orientar essas pessoas, porque você está mais próximo, tira as dúvidas, porque muitas perguntas ficam às vezes no ar numa mensagem, as pessoas perguntam e não tem a resposta, porque o pregador está pregando e não tem a resposta. Então você tem que ver se esses alunos, essas pessoas que buscam responsabilidade de exercer liderança espiritual. Em Êxodo, no capítulo 35, nos mostra o seguinte, lá no capítulo 35, no versículo 1, diz o seguinte, Êxodo capítulo 35, versículo 1, eu quero ler para você aqui, olha o que nos diz esse capítulo. Moisés, né, capítulo 35, versículo 1. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse, são estas palavras que o Senhor ordenou que cumprisse. Versículo 2, 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia vos será santo, de repouso solenemente ao Senhor. Todo aquele que nele realizar qualquer trabalho será morto. Agora, no versículo 3, ele fala, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Versículo 10, né? Ele diz o seguinte, venha todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. E no versículo 21, eu vou explicar cada versículo. E veio também o homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito estimulou e trouxe oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o serviço e para as vestes sagradas, né? E o versículo 34, também lhe dispões o coração para ensinar a outro, e a ele, a Oliabe, filho de Aissameque, da tribo de Dan. E versículo 35, encheu de habilidade para fazerem toda a obra do mestre, até a mais engenhosa, a de bordador em tufo azul, em púrpura, em camesim, em linho fino, em tecelão, de toda essa sorte obra de desenhos. Por que eu li esse capítulo aqui para você? Porque eu li essa passagem? Porque é simples. Aqui diz o chamado que as pessoas têm, a responsabilidade que tinham com essas pessoas. Então você passa a ser um instrumento. Nesse momento aqui do que nós estamos mostrando, você pode estar orientando alguém, acompanhando alguém, né? A paz do pastor Salvador, né? Que Deus abençoe também, o pastor Salvador entrou também aí, a alcançar isso. Aqui em Êxodo, no capítulo 35, mostra como você ter essa responsabilidade de exercer essa função. Eu sei que a gente está falando aqui para algumas pessoas que não têm muito tempo de convertido, ou de repente não tem muita experiência, ou às vezes não tem dificuldade de falar com as pessoas, se acha que não tem capacidade para alcançar alguém. Mas eu quero dizer para você que a gente precisa alcançar pessoas.
vidas. E como nós vamos alcançar essas pessoas? Primeiro a gente tem que, como eu falei, nos organizar para que tenhamos esse tempo para fazer isso, porque nossa vida já é corrida, né? Então você tem que separar um tempo para alcançar essas pessoas. Segundo que nós lemos aqui, que Moisés convocou toda a congregação e ele disse, são estas palavras que o Senhor ordenou. Então o Senhor, ele quer que nós alcancemos vidas, pessoas. Talvez é um irmão, um parente, um amigo, um colega que precisa ser alcançado. Ele diz assim, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia. Então, ou seja, que não acendereis fogo em sua morada, quer dizer, você dar uma parada um pouco na sua vida, os seus compromissos, os seus afazeres, dá um tempo ali para você ter um tempo para que você alcance alguém, você trabalhe na vida de alguém. E no versículo 10, ele diz o seguinte, venha todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O Senhor vai te capacitar, você tem habilidade espiritual, você tem um chamado, você tem o desejo de ser um instrumento na mão de Deus. Então, só esse desejo de você ser um instrumento na mão de Deus já é grande, né? A paz para a Carla também, entrou Carla Fernandes, Deus abençoe, Carla Fernanda, né? Desculpa, beijão no coração, também está participando com a gente. Então, é importante nós compreendermos isso. Você, eu temos esse chamado. E no versículo 21, ele diz, veio o homem cujo coração o moveu. Você tem que ter um coração movido, e todo aquele cujo espírito estimulou, trouxe oferta, alçada, e para a obra da tenda da congregação. Então, as pessoas que têm desejo, mas se ofertar. Como isso, bispo? Me ofertar. É você se ofertar. É você ter um tempo para trabalhar na vida de alguém. Né? Você tem 7 dias na semana, escolhe um dia, escolhe um tempo para trabalhar na vida de uma pessoa, trabalhe com ela, se aproxime dela, converse, tente alcançar essa pessoa. Nós tiramos tempo só para nós, para a nossa casa, nossa família, mas procure tirar um tempo para que essa pessoa possa ser alcançada. E no versículo 34, diz também lhe dispôs o coração para ensinar. Deus pode te usar para ensinar ensinar outras pessoas. Né? Então, isso é importante. Muitas vezes nós não conseguimos entender que você pode ser capaz de fazer isso. Estabeleça alvos, né? Ensinar, treinar, motivar outras pessoas, depois reconhecer que as pessoas aprenderam. Tem uma recompensa, os frutos colhidos para o reino de Deus, o crescimento da igreja. Então, querido, esse capítulo que nós estamos falando aqui, já estamos no 12º capítulo, estamos encerrando, mas eu quero que você saiba a importância de você. Elmar também entrou, eu beijando o coração, Deus abençoe grandemente sua vida. Né? Então, você, a partir de agora, você começa a preparar essas vidas. Ou seja, você reconhecer que essas pessoas estão crescendo, estão aprendendo, e você é um canal para a vida dessas pessoas. Então, traga uma palavra. Se você tiver dúvidas, quando ela perguntar ou questionar, o que você vai fazer? Você vai procurar o seu líder espiritual para poder orientar essas pessoas. Procure, quando você puder, trabalhar com essas pessoas, se tiver, levar ela para umas reuniões, ou puder alcançar essas pessoas através de grupos. Esses grupos, às vezes, tem 7 a 10 pessoas, e você vai começar a ali interagir com elas. Às vezes, não temos tempo de fazer isso, porque nossa vida é meio corrida, mas procura trabalhar, às vezes, antes do culto, uma hora que você possa trazer essas pessoas e conversar com elas, e fazer um grupo de orientações, evangelismo, para que essas pessoas sejam alcançadas. Porque nesse momento agora, você se torna uma pessoa capaz de instruir alguém. Nós estamos chegando no final da lição, então é importante que você leve, oriente as pessoas para que elas possam crescer. Às vezes nós não entendemos que nós fomos alcançados por algumas situações
que talvez você não se lembre disso. Quando você começou no Evangelho, quando você começou, era novo convertido, quando você... Eu já nasci no berço evangélico, né? Mas alguns não. Então, nesse período que você era novo convertido, havia muitas dúvidas, muitas perguntas, né? E essas pessoas estão ali. Desse jeito assim, e você vai ser um canal de bênção para alcançar essas pessoas. Então, se você puder levar esse grupo de oração ao estudo bíblico, uma classe da escola dominical, praticar atitudes que geram, aproximar essas pessoas, né? Buscar um relacionamento, né? Cuidado com o seu comportamento com essas pessoas. Você deve ser um próprio comportamento de caráter, modificar o comportamento delas. Em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 1 a 4, diz o seguinte: todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Aqui diz que você, nesse momento que você está alcançando alguém, você está evangelizando alguém, você passa a ser um sacerdote. Ah, bispo, que isso? Não, você naquele momento ali, você está sendo um canal, você não é o pastor que está ali, não é o bispo que está ali, quem está ali é você. Então, nesse momento que você está ali, você trabalha em cima dessas pessoas. Ele pode compadecer-se devidamente dos que não têm conhecimento e andam errantes, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, existem pessoas que, na verdade, precisam de conhecimento, precisam ser alcançadas, né? E às vezes elas não conseguem. Então, Deus usa você para isso. É por esse motivo que deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão é que é chamado por Deus, como foi Arão. A verdade é que, a partir daí, você é um ponto de linha lá da frente da igreja, né? Porque você vai pegar aquela pessoa, você vai trabalhar em cima daquela pessoa, para aquela pessoa chegar até a igreja. Bênção, ok. E você vai orientar aquela pessoa. Só que tem um detalhe: aquela pessoa vai para a igreja, ela vai assistir o culto, e depois ela vai ouvir a mensagem e ela vai ter várias dúvidas. E quando ela tiver essas dúvidas, quem ela vai procurar? É o pastor da igreja? Não. Geralmente ela procura quem a levou, que é você que convidou, você que chamou, você que levou aquela pessoa para a igreja. Então, quando você fizer isso, estiver nessa situação, você tem que ser âncora para aquela pessoa, ser bênção para aquela pessoa, ok? E aqui em Hebreus coloca isso claramente, ok? Vamos recordar algumas atitudes que você está praticando. Você tem que exigir primeiro de si e depois dos outros. E às vezes a gente quer exigir dos outros e não de nós mesmos. Que o trabalho de Deus seja feito com amor, carinho, prontidão e obediência às orientações pastorais. Então você tem você que vai começar agora a alcançar alguém, a tentar ir através de alguma pessoa que precisa de uma palavra, você tem que entender que você tem que fazer esse trabalho com carinho, com amor, prontidão e obediência à palavra e ao seu líder espiritual. Não é fácil você ir a alguém, às vezes, que você não conhece, que você não sabe quem é, e alcançar essa pessoa. Não é fácil, né? Então você tem que ter todo esse trabalho feito com muito amor, tem que ter amor, carinho e obediência a Deus e aos seus líderes. Exigir primeiro de si mesmo e depois dos outros. Às vezes a gente quer exigir tanto das pessoas, mas não de nós mesmos. Então eu tenho que exigir de mim mesmo e não de outras pessoas. Eu tenho que fazer com que posso trabalhar para Deus, que seja feito as melhores qualidades. Eu não posso fazer as coisas para Deus de qualquer maneira, né? Eu tenho que procurar fazer o meu melhor. Como eu faria uma negociação de uma venda de um imóvel meu ou de um carro meu? Eu faria o melhor.
Como eu iria fazer o melhor colégio para o meu filho, eu ia procurar o que eu pudesse encontrar de melhor. É assim que nós temos que ter esses padrões de qualidade e possa conferir o julgado e pedir orientação. Eu tenho dúvidas, como fazer, como realizar. Procure o seu pastor, procure o seu líder, procure quem está acima de você para te orientar e dizer o seguinte: olha, eu estou orientando alguém e eu tenho dúvidas, me fez perguntas, eu não sei responder, essa pessoa ela está com problemas e eu não sei como orientar. Você pede ajuda ao seu pastor, ao seu líder, para que ele possa te ajudar, você a alcançar e transmitir para aquela pessoa que você está alcançando. Exigir primeiro de si mesmo e depois dos outros que os salvos, as metas, os planos estabelecidos sejam realizados e possam ser avaliados pelo seu resultado. Então, procure controlar. Você pega uma dica que eu dou, é que quando você for evangelizar alguém, você anota o dia que você evangelizou aquela pessoa, que você conversou com aquela pessoa, as dúvidas que ela teve, as perguntas, o que ela falou, o que ela disse, e começa a trabalhar em cima daquela pessoa. Para depois, quando você falar com ela novamente, ela vai perceber que você não esqueceu daquilo que ela falou e as perguntas que ela teve. E fale para ela assim: quais são as suas dúvidas? Ela pergunta: quais são as suas dúvidas? Você pergunta para ela. Aí ela vai olhar para você: eu tenho dúvida nisso, nisso, nisso. Aí o que você tiver capacidade de responder e tiver certeza da resposta, você passe para ela. O que você não tiver certeza para responder a essa pessoa, não responde. Anote a pergunta que ela fez, leve ao seu líder espiritual, leve ao pastor, leve alguém da igreja e depois você leva para essa pessoa. É importante a gente, de repente, não ensinar alguma coisa errada ou não ter uma resposta para dar para as pessoas. Isso é triste. Recorde também algumas atitudes que devem ser evitadas quando você puder orientar essas pessoas. Pense bem, reflita. Às vezes as pessoas são muito sensíveis no que você vai falar, no que você vai dizer, né? Então, analise bem. Tente analisar a pessoa que você está conversando, se ela tem um trauma, como ela está, se ela fica nervosa, se algumas coisas ela não quer falar ou ela não quer tocar, mas você naquele momento é um modelo de discipulador e de alcançar essa pessoa. Modelos de envolvimento. Nós já estamos já, deixa eu ver o tempo que nós temos de aula aqui já, nós estamos meia hora, nós temos 15 minutos ainda para encerrar. São 45 minutos, nós estamos andando muito bem. Dizer que a gente termina praticamente o discipulado hoje. Hoje praticamente é a nossa última aula desse discipulado, os 12 capítulos. Modelos de envolvimento. Você tem que se aproximar da pessoa que você quer alcançar. Demonstre simpatia para essa pessoa. Demonstre um carinho. Tenta mostrar que está preocupado com essa pessoa. Que as pessoas só permanecem na igreja quando elas têm o desejo de estar lá, sentem amadas. A igreja precisa promover um âmbito ao qual elas têm relações de amizade entre as pessoas. Já estudamos isso no início. Então é verdade que você vai pegar aquela pessoa e tentar envolvê-la naqueles grupos. Quando é jovem, quando já é uma senhora ou um senhor, né, quando é adolescente, criança, encaixar essas pessoas no grupo certo. Primeiro, temos que ter um grupo pronto para receber essas pessoas e tem aquelas pessoas que vão trazer aquelas pessoas para aquele grupo. E aquele grupo, para aquelas pessoas alcance serem instrumentos na mão de Deus, né? O envolvimento de uma pessoa, você se envolve com ela para alcançar essa pessoa com uma simpatia pessoal, né, que vai ser concretizada nas boas-vindas da igreja. Então você vai levar alguém para a igreja, você vai alcançar alguém, então você se aproxima e tenta, você vai ser um agente secreto de Deus. Como assim? Ela não sabe que você está com uma intenção de pegar ela e levar ela para a casa do Senhor. Então, na verdade, ela não tem essa visão, mas você tem essa visão que o objetivo seu é alcançar ela.
Então, por exemplo, um exemplo, você chega para alguém e fala assim, hoje tem culto na minha igreja, vão na minha igreja hoje, você tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir, vai, é hoje, tem que ir, vai, é hoje o culto, vai lá, é hoje. Você não vai. Você vai se aproximar daquela pessoa, vai conversar com aquela pessoa, vai se aproximar dela, ela vai se abrir para você, ela vai abrir o coração, a vida dela, ela vai colocar algumas carências, algumas necessidades dela. O que você puder responder de acordo com a palavra, você responda. O que você não puder, você anota, procura seu líder espiritual, seu pastor, alguém da igreja, que essa pessoa vai te dar respostas. Aí você, na próximo diálogo que você tiver com ela, na próxima conversa que você tiver com ela, você vai tirar dúvida dessa pessoa. Então, cria um ambiente acolhedor, agradável a todos. No término do culto, na reunião, tenta se aproximar dela. Quando ela chegar lá na igreja, você vai lá, abraça, né, recebe ela, né, tenta demonstrar àquela pessoa que você está trabalhando com ela, que você chegar ela foi no culto no domingo, né, aí quando for na terça, na quarta-feira, você dá uma ligada para ela, bom dia, boa tarde, você gostou do culto? Como é que foi o culto? Você alguma dúvida, você gostaria de alguma coisa que você não viu, que você não gostou, ou conversa com a pessoa. E ela vai começar a dizer, o pastor pregou sobre isso, pregou sobre aquilo, e eu criei algumas dúvidas, eu não entendi aquele momento do culto, eu não entendi o momento que ele teve oferta, ou no momento que ele fez o apelo. O que é apelo? O que é isso? Então você vai trabalhar com essas pessoas, você vai se aproximar. Aí depois você vai convidá-la. Você não gostaria de ir para um culto de novos convertidos, uma reunião de novos convertidos? Porque são pessoas igual a ela, que às vezes a pessoa chega na igreja e vê muitas pessoas envolvidas, ela fica meio perdida e ela não tem dificuldade. Então a gente coloca essas pessoas nesses grupos que elas se sentem mais à vontade. A oportunidade é rica para o início de uma amizade, você vai acabar se envolvendo. E isso, às vezes, nós não entendemos como Deus faz isso. Mas lá em Atos, no capítulo... Olha o que diz em Atos. No capítulo 2 de Atos. Fala sobre o crescimento da igreja. 2, no versículo 37, né? 37, ele fala sobre as primeiras conversões. Então, nós temos que ver pessoas que elas são novas convertidas, são pessoas que elas estão se aproximando da igreja e elas ficam meio com dúvidas, perdidas. Então, o canal dessa pessoa é você. É você que está alcançando ela, você que está falando com ela, você que está se relacionando, tem um relacionamento com ela no trabalho, parente, o amigo, o colega. Então, você é o canal, né? Você está sendo usado por Deus, o instrumento de Deus, para que essa pessoa chegue até a casa do Senhor. Ok? Então, aqui fala desses primeiros convertidos. Diz o seguinte, ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? Disse Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Para perdão dos seus pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz a respeito a vós, vossos filhos, todos os que estão longe e tantos quantos Deus nos chamou, o Senhor nos chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho, os advertia, dizendo, salvai-vos dessa geração corrompida. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados e naquele dia acrescentaram quase 3.000 pessoas. Ou seja, aqui eles foram canais. A gente quer botar a culpa toda no pastor da igreja, no líder da igreja ou no bispo da igreja. Queremos colocar tudo na cabeça dele, tudo em cima dele. Na verdade, não é isso. A igreja tem que estar envolvida, todos nós temos que estar envolvidos. Essa é a pura verdade. A verdade é essa. Os membros todos têm que alcançar. Eu sempre falo na igreja, se cada um levar um, dobra o número das pessoas no culto de domingo. Mas eu não posso todo domingo levar um, mas o domingo que você leva um, o outro talvez não leve, o domingo que o outro levar, você não leva, mas qual domingo que você leva? Qual culto que você leva?
Qual é a quarta-feira que você leva? Ou qual reunião que você leva? Mas eu não posso, bispo, obrigar a pessoa a entrar no meu carro e obrigar a pessoa a ir. Claro, nem eu quero, nem deve. Isso é uma loucura. Isso aí é uma coisa mal educada. Isso aí não existe isso, né? Por força de violência. A pergunta que não quer calar. Você tem trabalhado em cima de alguém? Você tem trabalhado em cima de uma pessoa, de alguém? É essa a pergunta que não quer calar. Eu não posso pegar uma pessoa e levar para a igreja à força, obrigar a pessoa a ir para a igreja, fazer com que aquela pessoa vá para a igreja porque eu estou mandando, pedindo, terminando. Você tem que trabalhar em cima daquela pessoa para que aquela pessoa venha chegar até o culto, até a igreja. Né? Mas a pessoa não quer ir, mas ok, ela não quer ir, você já fez seu trabalho. Começa a orar por ela e de vez em quando falar com ela. Então procure outra pessoa. Você só conhece uma pessoa? É impossível. Só conhece duas? É impossível. Três. Então como é que é o seu grupo de Facebook? Como é que é o seu grupo de WhatsApp? Então você só conhece uma pessoa, só duas. Você conhece só 3 pessoas. Tá, então você conhece só 4 pessoas. Não, você conhece só 5 pessoas. Tá bom. Então tudo bem. Então você é uma pessoa que só conhece 3 pessoas ou 2 pessoas. Ok? Então você tem que ir e trabalhar através do que nós ensinamos no nosso discipulado. Os nossos 12 capítulos. Né? E você vai trabalhando e vai levar ela na igreja. E quando ela chegar na igreja, ela vai ouvir, é tudo novidade para ela. Aí ali você vai fazer o que com aquela pessoa? Isso eu falo também, não é só para a igreja, não. Eu falo assim para ponto de pregação, para células. Né? E às vezes não conclui por causa do desespero das pessoas. Isso acontece muito quando a pessoa quer namorar alguém, né? Começa a namorar, é tanta vontade de namorar aquela pessoa, aí ela começa a acelerar, a outra sai correndo. Não, então você, o que tem que fazer? Você tem que ter o tempo, ao momento certo, a hora certa, o tempo certo, o momento certo de você alcançar aquela pessoa. Você é um pescador de alma, você agora está pescando essa pessoa, você está alcançando essa pessoa. Então, nós lemos aqui claramente que isso nos chama atenção. A igreja conhecida é praticada bem o modelo de envolvimento antes da simpatia pessoal de cada crente, envolvendo a comunidade no seio da igreja, levando a Cristo. Faça o mesmo e terá os mesmos resultados. Lá em Atos, no capítulo 16, versículo 5, me chama a atenção o seguinte, olha só. Atos 16, versículo 5. De modo que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia cresciam em número. Né? Então, é normal, você não é pastor, você não é professor de escola dominical, você tem dúvidas, é normal que você não tenha todas as respostas. Né? A Odicilene, entrou aí a paz do Senhor para a Odicilene, beijando o coração. É normal que você tenha dúvidas. Isso é normal, faz parte. Né? É normal isso, que você tenha essas dúvidas. Aí você, ouvindo essas dúvidas, você vai falar para ela, vai conversar, vai orientar, esperar, aí vai procurar o seu líder, ou vai estudar na palavra, ou vai perguntar a alguém experiente a dúvida que aquela pessoa tem. E aquela pessoa ali, depois você vai levar para aquela pessoa, você vai acompanhar a pessoa. Depois que aquela pessoa entrar na igreja, se envolver com as pessoas do grupo dela, da vida social dela, do social que fala assim, da idade dela, que é jovem, adolescente, ou senhora, ou senhor, ela vai se sentir acolhida, recebida, amada, ela vai querer um outro lugar. Ela está no lugar que ela ouve uma palavra, que ela tem um ambiente agradável, que ela tem um grupo que está preocupado com ela, um grupo que ora por ela, um grupo que visita por ela. O problema é que nós não estamos fazendo o papel direito. Nós só vamos para a igreja, sentamos no banco para ouvir um culto. E o culto tem que ser bom, o louvor tem que ser bom, a palavra tem que ser boa. Se não for bom o louvor e a palavra não for boa, a gente fala mal do pregador, mal da igreja e critica. Poxa, essa igreja, o louvor não está bom, o que não está bom. Por quê? Porque a gente, como membro da igreja, só queremos ir lá e a igreja, parece que a igreja é obrigada a fazer um bom louvor e é obrigada a oferecer uma boa palavra. E os membros, na verdade, não são obrigados a nada. É errado. Os membros são obrigados, sim. Os membros são obrigados, sim, a exercer. Por que eles são obrigados, sim? Você não tem uma perna, não tem um braço, não tem um dedo, não tem um joelho? É membro do teu corpo.
Então só aí comanda o teu corpo pela mente. Não se comanda pela mente só. Nós temos que exercer. E cobramos do bispo, cobramos da igreja, do pastor da igreja, do líder da igreja. É o crescimento, alcançar e nos desenvolvemos. Somos muito bons para analisar. Igual aquela pessoa que fala muito do cara que joga mal, não sei o quê, mas quando vai jogar bola não sabe jogar. Não é verdade? O cara não sabe jogar uma falta, não sabe jogar. Ou, enfim, a verdade é que nós temos que entender que existe um processo, que às vezes nós não percebemos esse processo. E as pessoas que vão levar as pessoas para a igreja são os membros da igreja. Porque a não ser que o pastor ele consegue fazer uma mágica ou alguma coisa desse tipo, dele estar em todos os bairros ao mesmo tempo, em todo lugar ao mesmo tempo, se relacionando com todo mundo, chamando todo mundo, pregando para todo mundo, orientando todo mundo. Isso não existe. Então, a verdade é que os nossos membros, eles estão muito acomodados de botar uma roupa bonita, ou simplesmente botar uma roupa mais ou menos normal, ir para a igreja, vou para a minha igreja. Aí sento no banco da igreja, adoro o Senhor com louvor maravilhoso, abençoado, e depois agora quero receber uma palavra que abençoe a minha vida, a minha casa, a minha família, e eu seja edificado. Aí uma palavra abençoada lá, você vai uma palavra. E você está preocupado com o seu crescimento, com a sua vida espiritual. Não está errado. Não está errado. Está certo. Tem que se preocupar com o seu crescimento, com a sua vida espiritual. Só que você não está sendo um canal de crescimento para a igreja, porque você não está alcançando alguém, você não está trabalhando na vida de uma pessoa, você não está trabalhando na vida de uma outra pessoa, você não está trabalhando em cima de um parente, de um amigo, ou de alguém que mesmo que não fique na sua denominação, mesmo que não fique na sua igreja, ela vai ter um encontro com Deus, ela vai ter um encontro em outro ministério, em outra igreja, e Deus vai te abençoar. Deus vai te capacitar e Deus vai mandar outra pessoa com outra lá para a sua igreja. Envolva outros na oração. Começa a orar para essa pessoa. Nenhum método, nenhum programa de oração tem resultado satisfatório, permanente. Então, não tem um resultado concreto, lógico, como 2 são 4. Então, ore. Peça orientação a Deus. Nem tudo que é falado e orientado, às vezes, cabe em cima de alguém. As pessoas que chegarem na igreja, elas carecem de 3 áreas. Todas elas têm 3 áreas de carência, que elas têm, na verdade, são carentes. Ela precisa de socorro espiritual, material e psicológico. Então, existem pessoas que elas estão com problemas espirituais. E nós não sabemos quais são, mas são graves os problemas espirituais. E às vezes trabalho, macumbaria, talvez nem a macumba desse espírito maligno, às vezes ela espiritualmente mesmo está com seu espírito abatido, foi afligido, está aflita. E também material. Pessoas às vezes que está desempregada, que tem contas para pagar, está em crise, pessoas que estão vivendo momentos de dificuldade na vida delas. Então, são pessoas que têm problemas materiais. Outras pessoas que têm problemas psicológicos. Psicologicamente, elas não estão bem. Psicologicamente, elas estão muito mal. Alguma coisa abateu o psicológico dela. Pode ter inúmeras coisas. A morte de alguém, às vezes, uma decepção, um desemprego, uma traição, um problema, algo que não foi alcançado. Então, na verdade, essa pessoa tem esse problema psicológico. Isso acontece, ok? E também o problema material. Material enfim, nós já falamos sobre situações que envolvam a parte financeira, enfim, outros problemas materiais. Trazem marcas e feridas do corpo, alma do espírito. A oração funciona como bálsamo que ameniza os sofrimentos do corpo e cura as feridas da alma. Ok? Então, queridos, nós chegamos aí ao final desse discipulado. Chegamos para que você entenda que não adianta, a igreja ela está lá, mas ela só vai crescer quando os próprios
as pessoas que frequentam a igreja começam a se envolver com pessoas. Não adianta, não adianta. A não ser que, por exemplo, o pastor, o líder da igreja, ele coloca propaganda, papel, distribui e as pessoas vão lá. Nós temos que ser multiplicador, fazer com que as nossas ovelhas elas se multipliquem. Quando você tem um rebanho, né, e dizem que lá no rebanho tem animais que multiplicam muito, outros multiplicam poucos, mas todos multiplicam, né? Então, o que o dono daquele rebanho faz? Ele cuida bem do rebanho, ele dá alimento para aquele rebanho, ele orienta, cuida, trata para que aquele rebanho se multiplique. Tá? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, para que você que é membro da igreja possa multiplicar essas vidas. Né? Então, elas vão ser alcançadas, porque quem é o pastor, é o líder lá no seu trabalho é você, na sua casa é você, quem vai orientar, quem vai ensinar é você. Você vai trazer essa pessoa para que tudo, às vezes ela te ouvindo, ela pode pensar que você que sabe da vida dela, sabe do caso dela, da situação dela, então ela está falando, ela pode achar que você está falando algo que você sabe da vida dela. Mas quando você pega essa pessoa, leva ela até a igreja e o pastor prega lá, o Deus fala com ela fala assim, Deus está falando comigo. E quando Deus começa a falar com ela, lá no culto, na reunião, ela se encanta, ela se deseja, e ela quer ouvir mais e mais e mais e mais. E a pergunta que não quer calar, com quem que você tem se envolvido, com quem você tem se relacionado, com quem você tem trabalhado para ser alcançado. Porque às vezes a gente não entende isso e só queremos ir para o culto, ver um bom culto, como eu falei, um bom louvor, uma boa palavra, ficarmos alimentados e gastar toda essa gordura espiritual durante a semana e domingo que vem fazemos a mesma coisa, na quarta-feira também fazemos a mesma coisa, mas nós não multiplicamos essa gordura, não multiplicamos com uma outra pessoa, uma outra vida. Lembre-se, mesmo que essa pessoa de repente não fique na sua denominação, não fique na sua igreja, não tem importância. Ela está no reino, ela foi para o reino, ela teve um encontro com Deus. Na verdade, ela foi salva, alcançada através de você, que foi um canal de bênção. Ok? Nós estamos chegando no final. Nós terminamos o nosso discipulado, porque ele tem 12 capítulos, né? Chegamos ao final. Aqui você pode ver todos os capítulos que nós ensinamos, nós orientamos, né? Enfim, nós temos aí a Elisenda que acabou de entrar agora, no finalzinho, mas entrou. Beijão no coração para Elisenda aí, Deus abençoe. E a gente quer agradecer a Deus, né? Por você ter participado. Se você tiver dúvidas, passa uma mensagem para o Bispo Simões, tá ok? A gente está aqui disponível. Entra no privado, pergunte, questione. Nós temos também o pastor Salvador, que é o pastor da igreja ali em Trindade. Quero botar aqui a mensagem que a Dicilene colocou aqui. São muitas realidades vivenciadas pelas pessoas e precisamos ser canal de bênção em suas vidas. Pedimos direção a Deus e Ele fará acontecer a bênção. Que Deus nos abençoe. Muito bom, Dicilene. A Dicilene, eu fui líder lá de jovens, de adolescente, né? Era muito novo, e lá em Itaboraí, ela era de lá. E beijando no coração, ela era de Tanguá. Né? Que Deus abençoe grandemente, Dicilene, você, a sua família, um beijão no coração, nós amamos muito você. Tá bom? Então entenda isso. Se você não entender isso, a igreja não vai crescer. Se você não entender isso, as coisas não vão acontecer. Existem pessoas que só você pode conversar com elas, elas só vão ouvir você. Existem pessoas que só você vai alcançar elas. Pessoas que eu não tenho condições de ir no seu trabalho, nós não temos condições de ir nos seus vizinhos, nós não temos condições de se relacionar com as pessoas que você se relaciona, seja um canal para essas pessoas. Bispo, como é que eu faço? Começa, que Deus vai te capacitar. Dúvidas que ele tiver, procure o seu pastor, procure o seu líder. Se a pessoa não puder vir no primeiro momento, não desista dela. Continue
trabalhando em cima daquela pessoa. Ela vai aparecer. Deus vai fazer um milagre na vida dela. Deus vai agir de maneira sobrenatural na vida dela e você vai ser um canal de bênção. Oremos agora para encerrarmos o nosso discipulado. Espírito de Deus, meu Pai, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, eu quero te agradecer por todas as pessoas que estiveram comigo nesse período, que me ajudaram, que trabalharam, Senhor, para que nós atingíssemos esse propósito, esse ministério. Talvez alguns não entendem, não compreendem, mas lá na frente entenderão, lá na frente compreenderão esse propósito de nós prepararmos pessoas que levem as outras à tua casa. Eu entendo, Senhor, que não adianta nós pregarmos só para um grupo, mas tem milhares e milhares e milhares de pessoas que precisam ser alcançadas. Capacita, Senhor, as pessoas que ouviram, que abriram seus corações para receber e para serem abençoadas. Eu quero profetizar, Pai, hoje um domingo abençoado, uma semana abençoada, e que possamos declarar, Senhor, que as vitórias virão e o Senhor vai nos capacitar para a honra e para a glória do Teu nome. Beijão no coração do Bispo Simões Ribeiro, e estaremos juntos sempre aí, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, talvez num Facebook aberto ou até que mesmo com outros propósitos, porque o discipulado ele já se concretizou, tá bom? Fiquem na paz. Beijão do Bispo Simões. Vai à igreja hoje, visite, não deixe o seu pastor lá esperando você. Pessoas que são de outras denominações aqui vão nas suas igrejas, tá? Se quiser nos visitar, nós temos uma igreja em Trindade, uma igreja em Alcântara, outra no Porto do Rosa e temos em Itaboraí também. Beijão para os pastores da igreja, quero dizer que tenho um carinho por todos vocês e que vocês são bênçãos de Deus. Muito obrigado e se quiser saber do endereço, nos pergunte no privado, tá bom? Mas você que é membro da tua igreja, teu pastor te espera lá, o teu líder te espera, ele está com saudade de você, ele precisa que você esteja envolvido com o reino e envolvido com a igreja, porque ele ama a igreja e ama você e você é importante para ele, tá bom? Fica na paz. Beijão do Bispo Simões.